Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma rosa laranja. E o texto que eu escolhi está em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui nós temos o risco, e eu acho que eu vou crescer um pouquinho essas folhas. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pelas folhas que estão no fundo. Eu vou usar, ó, eu já separei aqui 4 pincéis número 6. Todos estão gastos, quer dizer, estão bem aparadinhos e durinhos, sequinhos. E é assim que eu gosto de trabalhar. Eu vou usar para as folhas o verde pântano, verde musgo, verde maçã e o verde soft. Você pode fazer com 2 cores, se você quiser, uma mais clara, uma mais escura. Só que eu vou trabalhar com esses 3 tons de verde, com esses 4 tons de verde. Eu acho que vai ficar bem bonito. Assim, ó. Eu sempre deixo esses risquinhos aqui, ó, essas ranhuras. Esse é o lado que eu penso que fica melhor a sombra. Então, eu vou trabalhar com essas cores assim. Eu vou trabalhar o verde maçã do lado contrário. Tá vendo aqui? Eu tenho uma ranhura para lá. Então, eu vou pôr o maçã para cá. Cada folha tem 2 metades. E eu vou completar com o verde musgo. Vai ficar uma folha assim bem verde. Olha assim, ó. Enchi aqui, preenchi essa parte aqui e eu vou puxando, vou esfregando o pincel para cima do verde mais claro, que no caso aqui é o verde maçã. Agora eu vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa, só que eu não vou pôr o maçã aqui, aqui é o lugar da sombra. Eu vou pôr o maçã ali, do lado contrário. Não muito retinho, né? Porque a folha da roseira, ela tem um serrilhado. Mais um pouco. E agora eu completo aqui com o verde musgo. Eu vou completando e já vou dando uma misturada para não ficar muito marcado a divisão. Você viu que eu só preenchi, eu não trabalhei a folha. Então, agora que eu vou fazer a luz e a sombra mesmo. Já tá definido. Segui a ranhura, o lado mais escuro, onde tem aquela ranhura. Agora o verde pântano. Pego com um pouquinho mais de cuidado, só um pouquinho, de um lado do pincel. E eu vou colocar aqui, ó. E agora eu já venho fazendo a ranhura. Eu já venho trabalhando. Não precisa encher de ponta a ponta. Mas você deixa assim esse serrilhado e dá uma puxada para dentro. Deixando esse arranhado. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu coloco o verde pântano em cima do verde musgo. E se você olhar no risco, é desse lado que tem a ranhura. Então, você vai puxar, deixando assim também, ó. Deixa meio arranhado. Agora não é para misturar. Lavo bem o meu pincel e vou dar o toque final com o verde soft. Eu não vou colocar inteiro em cima do verde maçã. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de tinta e vou dar uma puxada, deixando arranhado.
Não é para misturar, não, é para arranhar agora. Você já tem uma base na folha, então você não precisa mais se preocupar em preencher o espaço. Isso daqui a gente tem que pôr um pouquinho mais, porque quando seca ele praticamente some, porque tá em cima do molhado. Aí aqui também, ó, eu coloco lá em cima do verde maçã e puxo para dentro. E você viu que não é reto? Você viu que eu dou uma leve torcida no pincel? Olha só como vai ficar bem verdinho. Agora eu vou fazer essa outra aqui também para você ver. Começo com o verde maçã. Aqui eu tenho a ranhura, então aqui é escuro. Eu ponho do lado contrário. Só um pouquinho, porque essa tá por trás da rosa. Aqui, ó, eu vou pôr na beiradinha. Eu vou esfregar um pouco, porque eu risquei de novo com grafite. Então, eu tenho que meio que cobrir o risco. Então, eu tô esfregando pro risco sumir. Vale o seu risco aí, o risco de fora, tá? Eu cresci tudo. Agora, eu vou completar com verde musgo. A área de sombra, primeira sombra. Por que que eu cresci até o final? Porque ela tá por baixo da rosa. A rosa tá sombreando. Aí, o lado de cá, cresço ali também. Enfim, ó, o verde maçã ficou bem pouco. Já venho com o verde pântano, deixando a ranhura. O verde pântano, ele não entra no verde maçã, tem que ser um pouco menor. E aqui bem escuro, né, porque tá por trás. Um pouquinho ali. Lavo o pincel, porque não dá certo trabalhar o pincel com verde pântano e o verde soft. Aqui só um pouquinho, aqui um pouquinho mais. Por que não colocar bastante? Porque aqui tá por trás da rosa, então vai ficar bem mais escurinho. E esta, agora você já sabe. Começa com o verde maçã na área mais clara. Puxa. Venho com o verde maçã do lado contrário. Até o final. Agora, o verde musgo. Que você pode misturar assim, se você quiser, para não deixar aquela marca. Ou você já pode ir deixando a ranhura, só cuidado para não invadir muito aquela área. Porque ali depois tem o verde soft. Acho que eu tenho que esfregar um pouco aqui também. Vou crescer um pouquinho mais o musgo. E vou dar uma esfregada de pincel aqui. Você viu? Quando você risca com o grafite, é bem fácil tirar. Quando você risca com aquele carbono de costura, também é fácil de tirar. Só forçar o pincel um pouquinho, porque a tinta é assim bem úmida. Você disfarça bem o risco. Aí, agora eu venho com o verde soft, fazendo ranhura. E devia ter colocado o pântano primeiro, vou colocar. Esqueci. Aqui, ó, o pântano. Essa área aqui tá encostadinho na rosa aqui, ó, então vai ficar um pouquinho mais escurinho. E agora o pântano aqui. Se você faz e se perde, onde que vai o escuro? Você olha no risco que você vai ver aquela ranhurazinha e você vai saber onde tá. Olha só, aqui eu dei uma pincelada maior para mostrar que essa tá por cima daquela. E do lado de cá, apesar de que aqui embaixo eu vou trabalhar com menos verde soft, porque eu tenho uma área mais extensa de pântano, mas eu vou descer também e vou fazer isso, ó. Tá vendo? Fechou ali a folha. E agora eu ponho um pouquinho aqui
Nunca pode cruzar. Se o pântano veio aqui, você não pode passar o soft assim. Ele tem que acompanhar. E um acabamento com um pincel 0 com o verde pântano. Aqui, eu não vou fazer uma linha reta. Eu vou fazer assim, ó, serrinha, serrilhado. Não precisa fazer inteiro também, se não quiser. Aqui, eu vou colocar algumas ranhuras. Essa daqui você vai ver isso melhor, quer ver? Ó, aqui, algumas ranhuras que não podem cruzar também as linhas que a gente fez com o pincel maior. Aí, pro lado de fora, não precisa contornar inteiro. Vai colocando assim, ó, alguns pontinhos. Onde tem uma entradinha, olha, fica legal você colocar. Vai tremendinho assim com o pincel. Uma pontinha que eu gosto. E gosto de finalizar com uma cor mais clara aqui, ó, fazendo um risquinho, viu? Que não precisa ficar inteiro. Pode fazer assim. E não passa em cima desse, passa um pouquinho para fora. Olha aí que legal. Aqui eu posso até ainda acentuar a linha mais clara. E aqui também, para mostrar que tá por cima. Vou fazer o acabamento dessa e vou fazer as outras duas folhas maiores que tem ali em cima. Olha como ficaram as folhas. Agora nós vamos fazer essa pequenininha aqui do lado e já vamos emendar fazendo botão. Essas folhinhas, elas são mais claras. Eu vou preencher inteira essa daqui com o verde maçã. Algumas são assim mais clarinhas e algumas são até meio avermelhadas. Que a folha da roseira, quanto mais próximo do broto ali, ela é quase um tom de vinho. Bonito, mas nós vamos fazer aqui esse verdinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho do musgo, eu vou pôr aqui, ó, que tá por trás da rosa. E aqui no pezinho. Essa daqui tem uma dobrinha aqui. Vou deixar escurinho aqui. E aqui vou fazer a mesma coisa, ó, tô puxando pelo meio. Agora eu vou iluminar. Viu que eu coloquei só do lado de cá. E essa daqui, eu vou começar, ó, um pouquinho de tinta só pro lado de cima. Eu vou fazer isso aqui, ó, atravessei. Isso faz a dobrinha. Tá vendo? E agora eu vou pôr um pouquinho de claridade aqui na ponta também. O cabinho vai ser assim. Verde musgo. Eu tô usando o pincel 6 assim na espessura dele, não na largura. Bem de pezinho. Aí, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano e vou colocar aqui, ó, na parte de baixo. Vai escurecer um pouco. Agora, o verde soft, eu não vou trabalhar com verde maçã aqui. O verde soft, eu não vou passar na linha. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho pra dentro. E eu tô colocando mesmo, eu não tô esfregando. Quando secar, ele vai dar uma clareada aqui. E os outros cabinhos também, eu trabalhei dessa mesma forma. Aqui vale também, assim, um leve acabamento com o verde pântano. Mas não precisa contornar inteiro, tá? Uns detalhezinhos, assim, ó, já é suficiente. Um risquinho aqui no meio. Aqui tem que prestar atenção, o verde pântano tem que fazer isso aqui. Ele tem que acompanhar aqui a dobrinha, ó. Um pouquinho aqui na ponta, um pouquinho aqui no pé e está pronto. Vamos ao botão.
Eu vou começar com esse laranja. Isso mesmo, nossa rosa vai ser laranja. Muita gente já me pediu e eu nunca fiz uma rosa. Ah, eu já fiz sim, perto de uma cuia de chimarrão. Mas vou fazer de novo. Eu não tinha me recordado. Agora é vermelho profundo aqui, ó. Laranja ali, vermelho profundo para fazer essa sombra. E um pouquinho do amarelo limão. E não aperta muito o pincel, viu como parece fogo? Vai ficar super, hiper colorido. Não aperta porque ele some, deixa assim de leve, meio que arranhado. Vou preencher toda essa área com verde maçã. Agora eu vou usar o verde musgo para separar. Primeiro, essa coisinha aqui de baixo, eu vou colocar o verde musgo aqui, ó, bem no meio, tá vendo? Eu vou puxar um pouquinho para baixo, vou puxar um pouquinho para cima. Agora eu vou fazer aqui a linha pro lado de trás. Do lado de cá também, porque esta sépala tá por cima das outras. Ó, tá vendo? Aqui eu vou fazer, tem uma pontinha, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar só aqui. Esta sépala eu vou deixar, vou subir com o verde aqui do ladinho, deixando aqui uma beirada e vou esfumar. Assim, meio arredondado, que aqui tem que ficar gordinho. Aqui eu já vou fazer o contorno inteiro com o verde musgo, deixando só uma bolinha ali dentro mais clara. Ah, aqui também, ó. Vou passar o pincel bem de leve, tipo, bem fininho, em cima do risco. E nesse pedacinho também, em cima do risco. Aí, viu como ficou uma área já, parece que tá iluminado? E agora com um pouquinho do pântano. Olha que é um pouquinho mesmo. Você vai pôr bem em cima do risco aqui, ó, no meio. Vai dar uma esfumadinha pra baixo. Aqui também pode deixar mais escurinho, aqui mais escurinho. Agora mais um pouquinho. E a gente vai colocar aqui, ó, nesse cantinho. Mais um pouquinho, aqui nesse cantinho. Faço a curva aqui, ó, dessa que tá por cima. Então, o pântano vai na que tá atrás. Aqui a mesma coisa. Coloco aqui o pântano, vou até descer aqui, fazer esse contorno para passar em cima da linha do lápis. Mas aqui tem um gordinho. E depois eu vou pôr um pouquinho aqui também, ó. Só vem puxando o pincel para essa área. E mais um pouquinho, eu vou colocar bem aqui no meio. Vou puxando para baixo, vou puxando para cima, deixo mais gordinho ali. Agora eu vou usar o verde soft para iluminar. Você viu que eu não coloquei na borda, eu coloquei aqui um pouquinho para dentro, em cima do verde maçã. Eu vou puxando, eu não preciso cobrir o verde maçã. Um toque ali, um toque aqui. Nem precisa misturar muito. Só dá uma disfarçadinha e um toque aqui. E agora o pincel zero, quero fazer aqui essas pontinhas. Eu vou usar o verde musgo, eu não vou usar o verde pântano, porque vai ficar muito escuro. Pontinha aqui, pontinha aqui.
e pontinha aqui. Esse aqui é quase uma dobrinha. Lavo o pincel e agora o verde soft. Primeiro, aqui, eu vou colocar aqui, vou descer até embaixo. Aqui fica mais gordinho. Agora, essa parte aqui é só uma linha mesmo. Quando chega aqui, ele vem sumindo, nem cheguei até o final, já terminou por ali. E aqui também, ó. Aqui, esse daqui passou por cima? Não, esse daqui tá por baixo. Então, vai ser assim, ó. Aqui vai uma pontinha. Aqui, ele vem bem fininho, meio que falhandinho, até aqui. Um pouquinho mais de luz aqui, um pouquinho mais de luz aqui, porque aqui eu coloquei, olha, tava tão molhado que já tá sumindo. Vou deixar assim, sem apertar o pincel. Mais um pouquinho aqui. Ali, a gente tem, no colorido aqui do botão, a gente tem aqui uma pinceladinha de amarelo, um brilho, desse jeito. Vou arrumar aqui uma coisinha. Pronto o botão, agora nós vamos pra rosa. As pétalas, você viu que essa rosa, olha, ela dá mais que um palmo da minha mão. Ela é bem grande. Então, eu vou trabalhar pétala por pétala e eu tenho certeza que você vai conseguir me acompanhar. Eu vou trabalhar isso aqui, ó. A rosa laranja, vou iluminar com amarelo limão e, se precisar, um pouquinho do branco, que eu vou deixar aqui do lado. E esse é o vermelho profundo. E nós temos luzes e sombras. Esta pétala aqui, ela está totalmente sombreada. Então, eu já vou preencher com o vermelho profundo. Eu só vou colocar um pouquinho do laranja aqui na ponta. Aqui, ó, vai ficar bem escuro. Limpo o pincel, aí vou deixar aqui na pontinha um pouquinho do laranja. Uma pétala tá pronta. Agora, nós vamos fazer essa pétala aqui, porque ela tá totalmente por trás. Então, eu vou pegando assim tudo que tá por trás. Eu já tenho o pincel sujo aqui com o vermelho profundo, então eu já vou começar colocando ele também. Aqui, ó, eu coloquei um risquinho, então até aqui você pode preencher mesmo com o vermelho profundo. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer rosa e que gosta de ficar treinando, e eu digo que precisa mesmo, porque se você não treinar, você nunca vai conseguir fazer. Não existe esse negócio de não consigo, existe esse negócio de não treinei bastante. Ninguém nasceu fazendo rosas? Acho que não. Tá, coloquei aqui preenchido, né? Agora eu vou fazer aqui, ó, embaixo desta pétala, um pouquinho. Agora é bem menos. Esse cantinho aqui já vai ficar mais escuro também. Aqui bem menos, venho trazendo, limpando o meu pincel. Aqui vou fechar aqui com um pouquinho, pincelzinho com um pouquinho só de tinta. Aqui tem uma entradinha, né? Nessa entradinha aqui, ó, eu vou pôr pro lado de baixo um pouquinho também. Tô esfumando só pra baixo, pra cima não. E aqui tem mais uma curvinha, eu vou colocar um pouquinho também. Agora eu lavo o pincel e venho rapidinho com laranja. Eu não vou me preocupar em preencher aqui primeiro, não. Primeiro eu me preocupo em fazer a passagem do laranja pro vermelho. Então, eu tenho que colocar primeiro a tinta aqui nessas áreas onde eu tenho que misturar. Porque se eu perder o tempo
colocando aqui todas as voltinhas certinho, aqui vai secar. Aí eu não consigo essa mistura assim, bem homogênea. Agora sim, agora eu posso vir preenchendo aqui. Beiradinha, bem certinho. Aqui é um contraste. Então, eu vou deixar, eu não vou misturar. Aqui eu tenho duas pétalas que se encontram. Eu posso pôr um pouquinho do laranja, quase que como um contorninho. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo limão e vou colocar aqui. O amarelo limão vai funcionar aqui como uma luz. Ele vai dar um ponto de claridade a mais. Posso pôr um pouquinho também aqui. Essa parte, a pétala deu uma dobradinha. Então, eu tenho aqui, ó, uma cor um pouquinho mais clara. Vai fazer quase que um V. Aí, essa pétala chega. Podemos fazer já na sequência esta. Tá estranha, né? Mas não é difícil, não. E a gente vai começar nesse pedaço. Olha, aqui tem umas ranhuras. Esse pedaço aqui vai ficar bem escuro. Então, eu já começo com o vermelho profundo puro. Aqui eu não faço linha. Aqui eu venho fazendo assim com o pincel. Vai seguindo a ranhura, ó. Arredondado. Não deixa linha aqui, tem que fazer assim, ó. Suja. Aqui eu posso até subir com um pouquinho ali para separar daquela outra. Agora, aqui, ó, eu tenho pincel sujo de tinta. Eu tenho aqui um gordinho. Nesse espaço aqui, eu já vou deixar uma mancha. Só limpei o pincel. Ó, tô limpando o pincel, ainda sobrou um pouquinho. Então, aqui também eu vou puxar um pouquinho dessa tinta aqui, ó. Olha como ficaram as sombras. Agora eu venho com o laranja. E outra vez, eu não vou me preocupar com toda essa área. Primeiro eu coloco a tinta aqui, ó. E eu venho fazendo esse movimento. E depois pra cá é fácil de emendar. O mesmo movimento que você fez com o vermelho assim pra fora, agora você faz com o laranja pra dentro. E não precisa nem misturar muito. Essa daqui já tá bem mais iluminada. Então, vou colocar um pouquinho do laranja aqui em volta desse vermelho. E essa parte aqui, ó, já vou pegar um pouco do amarelo. E vou colocando direto no tecido, mas com o pincel sujo de laranja. E como eu tenho laranja úmido aqui ainda, esse amarelo não vai ficar purinho. Evita subir com o amarelo em cima ali do vermelho profundo. Aqui ele vem sumindo. Ele fica mais aqui próximo a esse bico aqui. Já vou dar uma acertadinha aqui com o laranja para depois não precisar voltar fazendo acabamento do laranja, né? Eu vou acertando o contorno. Você viu que aqui eu borrou um pouquinho o verde. O que você pode fazer? O meu verde aqui ainda tá meio úmido. Então, eu já tô passando o pincel ali e já tô consertando. Para também não precisar voltar depois. Caso necessário, ali eu tenho já o verde pântano. Você pega um pouquinho do verde pântano e vem aqui, ó. Aí, muito cuidado para não invadir a área da rosa. Ó, ficou ali, ficou perfeitinho a linha da rosa.
Agora nós vamos fazer a outra pétala, que é esta aqui. Ela também tá independente, tá sozinha para fora. Essa já é bem mais clara, então eu já começo aqui com o laranja nesse biquinho. Chego aqui embaixo. Aqui eu vou trazer até o final. Aqui também, ó, eu vou trazer o laranja até o final, fazendo o contorno da outra pétala, né, que tá por cima. Um pouquinho mais aqui. Não vou lavar meu pincel, já vou pegar o amarelo limão, já vou colocar aqui. Mais amarelo limão e já vou colocar aqui. Bem na beiradinha e vou misturar. Misturando com laranja. Já vai prestando atenção para deixar o contorno bem certinho, que depois não precisa voltar para consertar. Um pouquinho do vermelho profundo. Olha onde eu vou colocar. Bem aqui, ó, no centro, cantinho, cantinho. Cantinho. Dou uma esfumada. Cantinho. Dou uma esfumada. Limpei o pincel. Agora, nós vamos pro lado esquerdo, nessa aqui de baixo, bem grandona, cheia de detalhe. Começo com vermelho profundo. E começo aqui, ó, no pedaço da pétala que tá lá embaixo, por baixo. Mas eu não vou preencher inteiro. Aqui tem um risco, mas é a mesma pétala. Então, eu vou pôr uma sombra pro lado de cima desse risco. Essa área aqui eu vou contornando. Quando você estiver preenchendo assim, não demore muito, porque você precisa vir com as outras cores enquanto tá úmido. Ó, aqui vai ficar tudo escuro. Você viu que eu coloquei uma linha aqui? Essa linha não é para ficar assim, rígida. Essa linha significa que você pode trazer esse escuro até aqui. E quando chegar aqui, você dá assim uma esfumada para vir com o laranja e não ficar aquela divisão. Você pode até deixar para preencher essa parte que eu tô fazendo aqui depois que trabalhar ali. Mas eu já tô fazendo bem rápido. Esse daqui eu vou chegar até em cima. Pronto. Agora, pego mais um pouquinho de tinta. Tá vendo que aqui tem um risquinho? Então, você vai pôr nessa linha reta aqui e vai trazer aqui, ó. Vai fazer esse V. E aqui dentro vai ficar um pouquinho mais escuro. Esse V aqui também eu posso pôr um pouquinho, fechando ali. Aqui também vou pôr um pouquinho do escuro. E agora, nem lavei meu pincel, rapidinho, laranja. Porque eu preciso esfumar nesses lugares que eu não tenho linha. Agora, aqui você não vai esfumar. Ó, vai deixar assim, um contraste. Aqui você vai esfumar. Viu como a gente consegue tirar aquela linha quando é bem rapidinho? Aqui também, ó, você não vai esfumar. Aqui você vai. Vou lavar o pincel e vou trabalhar com amarelo limão. Aqui esse pontinho, esfumando. Aqui, esfumando mais até sumir. Aqui tem uma área grande de laranja. Pode colocar um pouquinho do amarelo, só não chegue com ele em cima do vermelho profundo.
e depois um pouquinho aqui. Aí, mais uma pétala pronta. Agora nós vamos fazer esta pétala aqui. Você viu esse espaço que tá separado? Ele é todo escuro. Então, a gente preenche com... Até o risco aqui, ó, você preenche com o vermelho profundo. Quando chegar no risco, você vai esfumar. Você não vai deixar aquela linha ali aparecendo. Agora, tem mais 2 lugares nessa pétala que eu vou colocar o vermelho profundo. Aqui, ó, tem esse biquinho, que tem um risquinho. Nesse risquinho, eu vou pôr um pouquinho, puxando, esfumando pra baixo. Depois, aqui, ó, nessa área, você viu que a pétala tem uma aqui e outra ali. Aqui eu tenho um pedacinho que tá por cima da folha. Então, nesse pedacinho, eu vou fazer isso aqui, ó. Deixei preenchido aqui e vou esfumar aqui pra dentro. Mais uma área aqui, esse pedaço eu vou colocar bem aqui e vou esfumar também um pouquinho pra dentro. É isso que dá movimento. Não se preocupe se juntar aqui, depois a gente separa. Esfumei, aqui tá tudo esfumado. Essa parte aqui vai ficar clarinho. Então, eu não quero levar esse clarinho até nessa área aqui de profundidade que eu vou fazer. Então, eu vou colocar um pouquinho de tinta aqui e vou esfumando, mas não preenchendo. Você viu que ficou ainda um pouquinho mais claro do que ali tá preenchido. Então, agora lavo meu pincel e vou preencher o restante aqui com laranja. Sem me preocupar com essas bordas, que é tudo laranja, colocando imediatamente aqui, ó, para dar uma misturadinha, para não ficar aparecendo aquela linha de contraste entre as duas cores. Aqui eu tenho uma dobrinha, que eu volto nela depois. Primeiro eu vou esfumar rapidinho aqui essa área onde eu tenho o vermelho profundo. Aí, agora que eu esfumei, eu venho tranquilamente preenchendo os lugares e fazendo os contornos, porque eu não tenho mais pressa. E vamos iluminar. Amarelo, limão, aqui. Aqui fica bem clarinho, então eu vou colocar de 2 vezes, talvez até que eu tenha que pôr um pouquinho mais. Aqui um pouquinho menos. Aqui também, ó, bem clarinho. Vai sumindo com ele pra cima do laranja, não precisa esfregar muito, porque se esfregar muito você perde. Você tem que pôr várias vezes. Essa parte aqui, ó. E também não coloque assim preenchendo inteiro o laranja, não é preciso. Essa ponta. E vem trazendo aqui, sempre seguindo, a luz vai seguir a área onde está laranja. Leve, deixa só o peso do pincel na tua mão. Agora nós vamos lá. Ah, não, agora vamos fazer a dobrinha. Essa dobrinha eu vou fazer com pincel 0. Aqui, ó, eu vou pegar o vermelho profundo e vou fazer a sombra. E agora eu vou colocar o laranja aqui para fazer a pontinha. Agora eu vou iluminar de novo com o amarelo. Aqui, ó, fazendo a parte que tá por cima. Começar dali.
Vai ajeitando. Voltar com um pouquinho da sombra. Tem que ficar a sombra ali, laranja aqui e o vermelho ali. E terminar com o amarelo aqui, ó. Aqui, o amarelo limão, ele tá por cima do vermelho profundo e daí vem o laranja. Aí depois ali vermelho profundo de novo. Ó, dá pra ver bem certinho aqui a dobrinha. Depois que secar, provavelmente a gente tem que voltar a fazer a linha com amarelo aqui de novo. Agora vamos lá pra cima, do lado esquerdo, a pétala lá de fora. Vamos começar com o vermelho profundo. Nessa entranhazinha aqui, eu coloco mais onde tem esses buraquinhos. Ó, aqui também pode ser um pouquinho, mas na verdade eu sempre coloco um pouquinho em toda a borda, porque ele tá por trás. A não ser que tenha uma situação especial de luz, de iluminação, que entre por baixo. Mas geralmente quando eu acho alguma figura, eu faço alguma foto que fica assim, eu dou um jeitinho de transformar ela e deixar ela um pouquinho mais normalzinha, que a luz pegue mais de frente ou de um lado, assim. Aí isso fica bem mais fácil para pintar. Agora, aqui a gente tem esses altinhos, eu vou pôr aqui, ó, um pouquinho de todos os altinhos do lado de baixo. Daí eu dou uma esfumada, tá vendo? Agora eu vou colocar o laranja em todo o restante. Agora, esta pétala aqui, nós vamos começar nesse cantinho, preenchendo mesmo, que aqui é uma área bem escura. Subindo aqui um pouquinho, puxando aqui um pouquinho. E agora, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, em cima dessa linha, apesar de que essa pétala, ela tá na frente dessa de cá. Mas aqui também tem um esfumado. Já vou deixar esfumado pra cá também, pra não ficar aquela linha muito pesada. Aqui, ó, a gente pode deixar assim, umas puxadinhas, só pra mostrar que isso daqui tá virando. E vou preencher com laranja toda essa parte. Aqui eu vou dar uma misturadinha de leve. Aqui vai ficar o contraste bem forte. Agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho profundo, vou tirar o excesso aqui do pincel. O pincel ficou só sujinho. E eu vou passar na beiradinha. Carreguei mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tirei o excesso ali. Eu vou aproveitar que tá meio úmido ainda e vou dar uma boa de uma pincelada de amarelo limão aqui. Venho trazendo aqui, ó, posso chegar até o finalzinho. E aqui eu vou trabalhar com esse amarelo limão assim, fazendo esse movimento. É mais pelo meio e agora ele só vai dar uma clareada, porque o laranja tá molhadinho. Aqui na beiradinha também vou colocar. Aí você vem puxando assim pra dentro. Não pode cruzar essa linha. Vamos para outra pétala. Agora nós vamos fazer essa pétala aqui.
ela também ficou por cima daquela grande. Então, eu vou começar colocando o vermelho profundo bem em cima. Eu vou esfumar para dentro e vou esfumar para fora. E quando eu esfumo para fora, eu já subo aqui, ó, com um pouquinho de tinta, fechando toda essa área que ela tá por baixo dessas outras aqui. Dou uma esfumada nessa tinta para ficar mais fácil misturar depois. Aqui também. Agora, eu vou pegar um pouquinho de tinta e vou pôr bem aqui. Antes de colocar o laranja, eu vou pôr um pouquinho do amarelo-limão aqui nesse pedacinho, que aqui tem uma área bem iluminada, que vai crescendo assim, ó. Pronto, agora eu posso vir com o laranja. O laranja você vai misturando no vermelho queimado e vai aqui, ó, bem de leve, misturando no amarelo limão. Ficou bem mais clarinho. Aqui a gente precisa que fique um pouquinho mais clarinho. Então, você vai dando pinceladinhas de laranja até conseguir deixar a linha ali um pouquinho mais clara. Um pouquinho mais do amarelo. E a gente tem aqui uma luz acentuada. Um pouquinho mais do laranja aqui. Posso até pôr um pouquinho do amarelo também. Aqui a gente já tem o amarelo na beiradinha. E nessa outra aqui, nesse pedacinho também tá bem iluminadinho. Um pouquinho do laranja. Com isso, nós liberamos mais essa pétalazinha aqui. Ela só tem um pouquinho de escuro. Eu já vou colocando e vou puxando. E aqui também, ó, é pra dentro e pra fora. O risco tá ali e eu sei. Agora já venho com laranja, puxando pra cima. Misturando com escuro. Já vou dar uma pincelada de amarelo limão aqui. Já vai deixar o laranja um pouquinho mais claro. Aqui também. Mas a passagem do vermelho pro laranja, para esse amarelo, tem que ser com laranja. Prontinho. Agora nós vamos fazer esta pétala aqui. Bem fácil, bem simples. Você vai colocar o vermelho pertinho, aqui ó, nas entranhas um pouquinho mais, vai puxar assim pra fora. Aqui fica um pouquinho mais escuro, então já tô preenchendo. Agora, bem na beiradinha aqui, eu já vou colocar o amarelo limão sem puxar, só tô colocando. Agora, eu já venho com o laranja. Ainda não tô misturando lá no amarelo limão, porque o meu pincel tá sujo de vermelho profundo. Então, eu vou colocar o laranja toda a área, depois eu volto esfumando. Aí, agora eu lavo o pincel e vou tirar essa divisão entre laranja e amarelo. Se precisar, você pega assim, ó, um pouquinho da tinta. Prontinho. Agora temos uma sequência
Eu vou começar com o pincel número 2. Eu vou começar aqui no miolinho. Vou deixar bem escuro. Aqui vale o risco de fora. Esse pedacinho aqui, ó, ele tá por trás desse. Só que eu vou fazer esse daqui primeiro, porque esse daqui ele vira pra cá, é uma dobra. Aí, fiz aquele pedacinho ali de dentro. Agora, eu tenho aqui, ó, um espaço escuro total. Essa pétala aqui tá por cima daquela. Eu vou trabalhar essa daqui já, ó. Que tá por trás. Aí, o pincel já fica mais ou menos limpo. Aí, já vou colocar aqui o que ficou na frente. Agora, eu posso fazer essa daqui. Essa e essa são a mesma pétala. Aqui vai um pouquinho do escuro. Depois, acho que eu vou ter que voltar com um escuro um pouquinho mais acentuado, para fazer mais profundidade aqui nesse pedacinho que é pequenininho. Essa pétala, ela vem aqui, ó. E ela é esta aqui. Ó, aqui tá a beiradinha dela. E aqui, esse daqui ela tá enroladinha. Aqui a gente tem a dobra. E eu vou trabalhar com um pouquinho do amarelo limão ali, só pra mostrar essa dobra. Ó, ela vem assim, nesse sentido. Aí, passa a ser assim. Agora, a gente vai fazer essa outra pétalazinha aqui, porque essa aqui, ó, também é uma só, viradinha dessa mesma forma. O vermelho profundo, e agora já venho com o laranja aqui. Esta é continuação aqui, ó. E esta tá na frente de todo esse miolinho ali. A gente tem uma linha, então tem que deixar. Eu coloquei escuro para os dois lados, mas agora eu vou passar uma linha de laranja. Agora, toda essa área aqui, tá por baixo. Vou deixar aqui um pouquinho escurinho, porque a gente tem ali uma dobrinha. A princípio, eu vou colocar só o laranja. E o lado de cá, ó, aqui a gente vem com o pincel trabalhando assim, pra fora. Quando chega aqui, a gente vira e põe o pincel trabalhando pra fora, mas é daquele lado. E não pense que só de virar o pincel já sai a dobrinha. Não, olha só, agora eu vou fazer bem direitinho aqui, ó, a viradinha. E vou colocar também um pouquinho do amarelo limão aqui nessa parte. Se coloca bem na beiradinha e dá uma puxadinha pra dentro. E depois eu fiz aqui, agora aqui, ó. Aqui fica um pouquinho mais clarinho. E aqui depois, e aqui a gente pode chegar já com o pincel 0. Essa beiradinha aqui, ó, ela desce. E aqui tem uma dobrinha, então fica um pouquinho mais largo. Agora, vamos para a última pétala.
Vou começar com o vermelho queimado aqui embaixo da dobra. Bem aqui no meio tem uma linha, ó. Eu vou esfumar ela pro lado esquerdo, pro lado de lá, lado esquerdo. E aqui eu venho descendo, fazendo uma sombra, mas não na beiradinha. Aqui a gente já tinha colocado um esfumado. Agora eu vou encher de tinta mesmo. Do lado de cá é a mesma coisa. Aí, essa é a forma. E agora já venho com o laranja aqui. Desse lado eu vou esfumar, pra cima eu vou esfumar. Só aqui que eu vou deixar um pouquinho, não vou deixar essa divisão, né? Mas eu vou deixar um pouquinho mais acentuado, ó. Lado de cá agora eu também coloco. Pronto, bem misturadinho. Por último, a dobrinha. Aqui a borda, eu vou colocar a laranja toda a volta e já vou pôr o amarelo limão no meio. Essa pétala, ela foi e virou pra cá. Eu tô fazendo assim porque é uma dobrinha bem grande. Se fosse pequena, eu nem colocaria assim dos dois lados. E agora aqui no meio eu já vou pôr um pouquinho do limão. Assim a pétala já fica um pouquinho mais clara. Limão de novo. E agora eu vou colocar e não vou esfumar, porque eu já vou trabalhar assim, ó, a pincelada, do jeito que a pétala tá virando. E aqui é só uma linha. Assim a gente concluiu a base da flor, porque agora nós vamos fazer as sombras mais acentuadas e as luzes mais acentuadas. A gente vai fazer a maquiagem. Eu vou misturar. Você pode fazer aqui com berinjela, mas eu vou misturar uma de púrpura e uma de verde pântano. Agora, você não deve ter o seu pincel muito úmido, tá? Ele deve estar assim, bem sequinho, só com a tinta mesmo. E essa área aqui é a área mais escura. Aqui, ó. Essa área aqui já tá seca. Mas eu tô trabalhando, colocando um pouquinho de tinta e esfumando. Aqui, basicamente, preenchendo. Quando chegar aqui, aí sim, aí eu vou esfumar. Bem de leve. Viu como deu diferença a tonalidade? Então, agora eu vou deixar aqui também um pouco mais escuro. Só as entranhas que a gente escurece mais. E aqui não precisa cobrir esse tom de púrpura que a gente tem ali de sombra. Ó, vou fazer mais uma pincelada desse, fazer mais um pouquinho da mistura. Sempre que você for fazer uma mistura, não faça em cima total, faça assim do ladinho, porque você tem uma referência. Essa minha aqui ficou bem mais escura, ó, preciso mais púrpura. Olha, cheguei na mesma tonalidade, tá vendo? Bora sombrear aqui. Aqui também, aqui dentro, ó, aqui nessa pétala que tá por trás, eu vou sombrear um pouco.
Nesse cantinho aqui também vai um pouco. Agora aqui. Aqui, ó, na divisão das duas aqui, a gente já vai parando com essa cor mais escura. Mais um pouquinho, é que aqui nesse cantinho. Subindo aqui nesse cantinho, tem um pouquinho. Agora vai tomando cuidado, porque o espaço vai ficando menor. Aqui, nós temos essa pétala. E aí, a gente sobe um pouquinho aqui, bem na divisão. Aqui também, ó, essa separação aqui fica mais escurinha. Esfumando pra dentro. Quando você passa o pincel assim, às vezes fica aquela linha, aí você vai com o pincel bem de leve, sem tinta, só para quebrar. Agora a gente vem aqui dentro, também deixando bem escuro. Aqui nesse cantinho, um pouquinho aqui. E finalmente aqui, aqui dentro, saindo bem aqui dessa linha, a gente tem um pouquinho de sombra. Aqui só um ponto. As sombras todas prontas. Agora eu vou voltar com amarelo limão puro. Tiro o excesso de tinta do pincel e vou colocando aqui, ó, nas áreas onde eu já tenho um pouco do amarelo limão. Aqui, ó, lembra que a gente colocou? Como o tecido embaixo tá seco, agora esse amarelo limão vai aparecer. Você viu que eu não pego uma pincelada gorda e coloco. Não, eu tiro o excesso de tinta. Aí eu vou trabalhando na área de luz, com aquele pouquinho de tinta, espalhando. E essa tinta agora, ela não vai sumir. Aí essa pétala já foi. Nessa pétala aqui, a gente tem um pouquinho aqui e tem um pouquinho aqui. Primeira vez, segunda vez, na terceira vez, geralmente fica bom. Aqui também, ó, a gente tem uma área bem intensa de luz. Isso aqui parece difícil, mas não é. É só treinar, você tem que praticar. Agora vamos pro lado de cá. Temos um pouquinho aqui. Aqui eu vou puxar assim. Você pode colocar no meio e vai colocando, fazendo esse movimento aqui, ó, meio curvo, ó. Coloca bem no meio, vai deixando curvo, porque essa pétala tá virando pra dentro. Pode até deixar assim meio riscado, se você gosta. Aqui nessas pontinhas também, tô colocando e daí vou puxar curvo. Um pouquinho aqui, já tá percebendo a diferença, né? Aqui o amarelinho ainda tá úmido. E ele tem que secar pra gente ver a necessidade de quanto de tinta colocar. Esse amarelinho que eu tô colocando, ele vai sumir um pouquinho.
Então, essa parte aqui, ó, que eu coloquei menos, com certeza vai sumir um pouquinho e vai ficar a quantidade ideal. Isso aqui não me conta, tá? Essa é uma pétala e essa é outra. E agora, por último, só aqui, vou colocar um pouquinho também. Agora, aqui eu vou colocar com pincel 0. Aqui, ó. É só um risquinho. Eu quero que fique assim, bem desenhadinho. Aqui só no começo, porque nessa área aqui vai ser assim, ó. Puxadinho, redondinho. Terminei aqui. E terminei aqui. Bom, agora vou fazer um fundo bem leve aqui, só nos cantinhos. Vou usar um pincel número 6 mesmo, uma pincelada de azul caribe, uma pincelada de água. E vou colocar só nos cantinhos. Cantinho, um pouquinho só aqui. Olha, vai sumindo bem de leve. Aí aqui eu vou precisar de um pouquinho mais, porque tem um cantinho mais acentuado. Mas eu nem vou contornar as folhas, tá vendo? Ó, passo daqui pra cá. Eu já venho sumindo com essa tinta. Aqui também. Lembrando que a mesma intensidade que tem aqui, tem que ter aqui e aqui. Vamos crescer um pouquinho essa parte. Só limpei o pincel ali. Aqui também tem que ficar escurinho, porque é base, é uma entranha, tem elementos toda a volta. Aqui também, um pouquinho, tá terminando, vou ter que fazer mais um pouquinho. Porque nesse cantinho aqui também eu preciso. Mais uma pinceladinha de água. Tiro o excesso e começo pelo cantinho. Não deixe uma linha branca assim, ó, entre o seu fundo e o elemento, que aqui no caso é a pétala. Chegue essa tinta de fundo, que não precisa ser o azul, pode ser qualquer outro que você goste mais. Chegue bem pertinho. Outra coisa, se você tem um cabinho assim, não pode pôr fundo aqui e não pôr aqui. Você tem que colocar dos dois lados e na mesma intensidade. Não pode pôr muito forte aqui dentro e mais fraquinho aqui fora. Tem que ficar igual. Aí vai limpando teu pincel. Aqui, vamos crescendo um cantinho. Daí limpo o pincel. Aqui também vou pôr um pouquinho. Prontinho. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. Sugiro que você faça essa rosa com outras cores, eu acho que vai ficar lindo. E hoje eu vou mandar um beijinho especial para uma pessoa que não me mandou foto, mas me mandou um depoimento que eu fiquei assim apaixonada por ela. A Aline é uma aluna virtual que deixou seu depoimento no YouTube. Professora, eu sempre tive muito medo de fazer rosas, pavor. Foi graças às suas aulas que aos poucos estou fazendo e estou conseguindo.
Quando eu via que a aula era rosas, eu já pulava e dizia que nem ia tentar, pois não ia conseguir. Já errei muito fazendo rosas e me frustrava demais. Eu só queria te agradecer demais pelos seus vídeos nos ensinando. Fiz essa rosa e ficou muito linda. Tenho que melhorar muito, mas só pelo fato de eu já estar pintando, eu sou muito grata. Nunca pare com seus vídeos, por favor, pois eles me ajudam demais e graças a Deus estou tendo bastante encomenda. Trabalho em casa, fazendo pano de prato e ainda cuido do meu bebê e sem precisar deixar na creche. Eu só tenho a lhe dizer gratidão. Amo suas aulas. Quando li, me emocionei e pensei, eu também escolhi o artesanato há muitos anos atrás. Pelo mesmo motivo, eu queria cuidar do meu filho e não me arrependi. Sua história, Aline, é muito parecida com a minha. Eu fiz essa rosa pensando em você. Uma homenagem a todas as mães.